as megacidades e os seus muitos desafios. São esses os temas do nosso próximo painel. Como se deve fazer para lidar com os problemas da região metropolitana? Talvez, Jaime Lerner, a criação de um superprefeito, de um administrador de cidades. Qual é o futuro das regiões metropolitanas? Na verdade, se a gente projetar a tragédia, a gente encontra a tragédia. Eu prefiro investir a minha energia em mudar aquilo que é possível. E o que pode ser mudado? Existem 3 problemas hoje que são fundamentais, não só às próprias cidades, como a toda a humanidade. O primeiro é a mobilidade, o segundo é a sustentabilidade e o terceiro é a coexistência. Concordo, e eu iria acrescentar que é importante também ir na direção contrária. Quer dizer, não vai ser uma superestrutura administrativa que vai cuidar de uma super mega cidade. Cada cidade tem que olhar mais para dentro, atingir as vizinhanças, obter a participação da população, engajar a visão de quem sofre esses problemas, engajar o setor privado também e trabalhar através de parcerias. Claro que existe a necessidade de se integrar melhor às administrações municipais. Se um prefeito não tem nenhum incentivo para trabalhar com o prefeito do município vizinho, ele ou ela não vai fazer isso. Acho que nós temos um problema aqui que não é apenas da metrópole. Nós temos um modelo federativo, com o perdão da palavra, tosco, subdesenvolvido. Porque nós chamamos de município e ele tem as mesmas competências, as mesmas atribuições e as mesmas fontes de receita, um pequeno município rural, minúsculo, e uma cidade metropolitana como São Paulo e um município que faz parte de um aglomerado urbano, e nós não desenvolvemos o nosso modelo federativo para dar conta da complexidade da realidade territorial das nossas cidades. Essa é a primeira coisa. E a segunda, quando a gente pensa no problema da mobilidade, no problema da violência, talvez esses dois são os mais agudos hoje, eles, na verdade, são reflexos de um modelo de desenvolvimento urbano que orientou o nosso país, que concentra oportunidades em poucos espaços, obrigou, então, uma migração enorme para esses locais, e essa migração não foi, até hoje, incluída devidamente na qualidade dessas cidades, e ela é permanentemente exportada para as periferias. Eu posso jurar que qualquer região pode melhorar a sua qualidade de vida em menos de 3 anos, desde que comece. Porque tem que, inovar é começar. Que o trânsito tornou-se um problema gravíssimo. Cada vez mais tem automóveis nas ruas, e, normalmente, quando se trata do problema de trânsito, a primeira coisa que os administradores dizem que é primeiro preciso resolver a questão do transporte público. Mas, enquanto não se resolve a questão do transporte público, como que se faz? Fala-se hoje, cada vez mais, aqui no Brasil, no exterior, da questão do pedágio urbano, que é um assunto que o professor Rabinovitch conhece bem. Você é a favor ou contra o pedágio urbano? É uma questão controversa e não existe, na minha maneira de ver, no mundo, um consenso ainda estabelecido sobre isso. Tem que ser resolvido caso a caso. Eu acho que pode ser bom, pode ser ruim, e depende muito de como seja feito. É desfocado discutir pedágio sem discutir uma intervenção mais ampla na questão da mobilidade. Mas a gente também, é muito engraçado que a gente faz a discussão da mobilidade e não percebe a conexão entre a discussão da mobilidade e a própria política industrial e a política de logística. O Brasil fez uma opção nos anos 50, ao implementar a indústria automobilística, fez uma opção de desmontar um sistema de transporte sobre trilhos e investir num transporte sobre pneus, está conectado com a política industrial. As cidades e a política das cidades seguiu essa mesma direção, montando cidades muito dispersas e muito pouco densas, que hoje é muito difícil atender por um sistema de transporte coletivo de alta capacidade do tipo metrô e trem. Eu hoje mudei muito, eu não tento provar qual é o sistema melhor. Eu acho que
tudo é bom para a mobilidade. Se você tem um metrô, ele tem que ser um metrô smart. Nós temos que metronizar o ônibus, ou seja, dar ao ônibus a mesma performance que o metrô. Isso é possível. E o segredo da mobilidade é o seguinte: jamais disputar o mesmo espaço. Nenhum sistema pode disputar o mesmo espaço que o outro. Você falou em pedágio. Não. O ideal é ter uma área onde só pode circular carro pequeno e sem dono, ou a bicicleta sem o dono. A opção de uma cidade mais compacta, que pode ser também uma cidade mais coesa, mais misturada de usos, como o Jaime colocou, onde você tenha comércio e serviço. Comércio embaixo, residência em cima. O que você acha do problema da favela? Como enfrentá-lo? Existem ainda países que têm políticas públicas de remoção de favela, e eu sou totalmente contra. Quer dizer, uma favela já se diz hoje em dia é mais parte da solução do que parte do problema. Então é preciso urbanizar, é preciso aumentar o nível de serviços públicos oferecidos a essas populações, também sem paternalismo. Existem maneiras de organizar uma nova periferia. A cidade é uma estrutura de vida e trabalho juntos, e ela tem que ser pensada continuamente desta maneira. Eu não consigo imaginar uma cidade saudável onde você mora aqui e trabalha lá. Raquel. Então, a coexistência reduz a violência. É sobre isso. Eu tenho a felicidade de morar numa cidade que 80% da vizinhança é diversificada. E a cidade... Por que nós gostamos das cidades europeias? Não é à toa, é a cidade que é uma mistura de funções, que você está andando na rua, tem vida, trabalho, tudo junto. Em todos os países civilizados que zeraram seu déficit habitacional, tem percentuais obrigatórios na cidade urbanizada destinados para a moradia de interesse social. Isso é reforma urbana e isso devia estar na nossa agenda. Se vocês pudessem fazer só uma coisa pelas grandes cidades, só uma, apenas uma, qual que se faria? Gostaria que as cidades começassem a resolver o seu problema de transporte imediatamente. Planejamento, pensar antes, e transparência. Eu acho que as cidades brasileiras precisam ter mais transparência na maneira como elas são administradas. Por exemplo, o número de permissões para construção não deve ser um segredo. Então, eu acho importante existir transparência e eu acho importante se pensar no amanhã, começando hoje. Fundamental ampliar o acesso à terra urbanizada e bem localizada para todos os moradores, porque eu acredito que isso está na raiz dos gravíssimos problemas de desequilíbrio ambiental, urbanístico que nós temos na nossa cidade, mas está também na raiz dos limites que nós temos para implantar uma democracia plena no país, porque uma democracia plena num país não se faz sem que a gente tenha todos vistos, tratados como cidadãos de pleno direito. Algum de vocês vê os governos estaduais contribuindo de alguma maneira com as prefeituras para resolver os problemas de trânsito? Em Belo Horizonte, também em Recife, está acontecendo hoje, se montando consórcios públicos de transporte coletivo, integrando governo estadual e governos municipais das regiões Raquel, eu já metropolitanas. jogo uma para você aqui direto. O que fazer com os transportes públicos não regulamentados tão frequentes nas grandes cidades? Eu sou absolutamente contra a desregulamentação radical de transporte, ou seja, eu acho que não dá para se trabalhar com transporte clandestino, perua, você tem que ter um sistema completamente regulado. Nós fizemos um cálculo aí, quantos corredores de transporte seriam necessários e poderiam melhorar imediatamente a vida de grande parte da população brasileira que mora em 129 municípios de mais de 200 mil. Nós fizemos a relação de corredores, quanto seria necessário investir, e se vocês pudessem ver o quanto é pequeno esse investimento em relação ao que isso poderia melhorar a vida de todos os brasileiros. É 100 vezes mais barato prevenir, planejar, do que deixar para remediar depois.